Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz do nosso Deus esteja sobre você e sobre a sua família. Que o nosso Pai possa estar guiando seus passos, seus dias, a cada manhã. Que o Senhor renove as suas forças. Que o Senhor nos guie no caminho que Ele tem para as nossas vidas. Que Deus te dê uma semana abençoada, uma semana de paz, de sabedoria, em nome de Jesus. Que bom estarmos juntos no devocional, meditando na palavra de Deus. Hoje eu quero meditar com você num texto que está em Mateus, capítulo 24, versículo 32 em diante. Estamos falando a respeito do fim dos tempos, desta profecia e das palavras de Jesus Cristo, falando a respeito de como será o fim da história humana, né? O fim desta fase da nossa história, porque então começaremos uma nova fase no reino de Deus. Então, Mateus 24, 32 em diante, Jesus diz: aprendam, portanto, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. E aqui eu vou parar. Então, Jesus está falando a respeito de duas coisas. Vamos lembrar o que Jesus foi questionado e onde começou a falar no início do capítulo 24. Né? A primeira coisa que perguntaram para ele, né, foi... ele tinha dito que o templo um dia seria destruído, né? E aí perguntaram para ele quando que isso aconteceria e que quando chegaria o fim dos tempos. O fim dos tempos. Quando seria a sua volta? Perguntaram para ele duas coisas. Perguntaram sobre o templo e sobre a sua volta. E ele vai falar sobre essas duas coisas. Ele vai falar sobre o destino da cidade de Jerusalém, a destruição da cidade de Jerusalém. Nós já vimos isso. Isso já aconteceu, esta profecia já se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. E então aqui ele diz, olha, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E tudo isso é o quê? Estas coisas que Jesus acabou de falar aqui nos últimos versículos, do versículo 29, né? Do versículo 15 até o versículo 32. Então ele está falando, né? Ele vai falando sobre a destruição de Jerusalém, sobre a cidade sitiada, que são fatos que vão acontecer no ano 70. E ele diz, olha, então não vai passar essa geração, ou seja, ainda nesta geração, ou seja, 30 e poucos anos depois, ainda fazia parte daquela geração. As pessoas daquela época ainda estavam vivas, em sua maioria, né? Não passará essa geração até que tudo isso aconteça. Ele diz, os céus e terra passarão, porém as minhas palavras não passarão. As palavras de Jesus são eternas. Ele está dizendo, olha, o que eu estou falando é verdade. Mas a respeito, daí vem o versículo 36, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então agora ele está falando de outra coisa. Está falando estas coisas e depois ele diz aquele dia e aquela hora. Então, estas coisas ele está falando é da destruição de Jerusalém, das coisas que estavam ali com ele, do templo que ia ser destruído, já foi.
Agora, quando ele fala aquele dia e aquela hora, ele está falando com respeito à sua vinda, ao dia do juízo final. E ali ele deixa bem claro que ele não podia afirmar quando isso seria. Ele diz: olha, isso nem os anjos do céu sabem, e nem o Filho, nem ele sabia. Apenas o Pai sabe. Apenas o Pai. Ou seja, Deus Pai tem uma agenda que é só dele. E o dia do juízo só Deus Pai sabe. Por isso que tem pessoas que dizem: Jesus errou sua previsão, ele disse que o mundo ia acabar, que ia chegar o juízo final naquela geração, e não aconteceu. Não, Jesus não errou. O que Jesus estava falando eram de duas coisas. Se você ler o texto dentro do contexto, desde o início do capítulo 24, finalzinho do capítulo 23, você vai ver que Jesus está falando de duas coisas diferentes, né? É que nem a mãe chegar no filho e dizer: filho, eu preciso que você veja duas coisas para mim, que você aspire o sofá e que você, vá ao mercado comprar tal coisa. Isto você faz primeiro, e aquilo você pode fazer mais tarde, aquilo você pode fazer um pouquinho depois, você pode fazer até o final da tarde. Então tem isto e tem aquilo. Deus está falando aqui também, Jesus está falando de duas coisas. Por isso que a gente tem que estar atento à leitura da Bíblia, não lendo apenas o versículo, mas ler o texto todo no qual esse versículo está inserido. É a leitura do contexto, do texto. Então aqui Jesus está deixando bem claro que o dia e a hora da sua vinda ninguém saberia. E aí ele continua dizendo: porque assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo e um será tomado, e será deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, e uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então aqui Jesus está nos deixando alertas, está dizendo: olha, não tem como saber quando será o dia da minha vinda, estejam preparados. Por quê? Porque no dia que Jesus voltar, todos vão ter que se deparar com o juízo, que é o dia do julgamento, onde vamos estar diante de Deus e teremos que ser julgados pelas nossas ações. A Bíblia diz que aquele que crê em Cristo e que anda nele não vai passar pelo juízo, não vai passar pelo julgamento. Você vai chegar diante de Deus, Jesus vai dizer: isso aqui eu já lavei, seus pecados já estão perdoados. E aí Jesus vai olhar para você e vai dizer: filho, entra no descanso. Mas se estivermos longe de Deus nesse dia, se estivermos afastados do Senhor, se estivermos andando em caminhos de pecado, se tivermos deixado a nossa lamparina apagar, nós vamos falar amanhã, depois de amanhã, sobre essa parábola da lamparina. Sim, poderemos ficar de fora do reino de Deus. Então esteja pronto hoje. Não diga assim: amanhã eu vou me arrepender, amanhã eu vou mudar, ano que vem eu vou me consertar com aquela pessoa, ano que vem eu vou pedir perdão. Não, arrependa-se hoje e ande no caminho de Deus hoje, porque amanhã você não sabe se terá essa oportunidade. No dia que Jesus voltar, a Bíblia diz que Deus vai primeiramente tomar para si, vai nos levar para o encontro com Cristo nos ares, os que são salvos. E é aqui que Jesus diz: quando Jesus está voltando,
Quando Jesus está chegando, quando os céus se rasgam, diz que Deus chama os seus escolhidos de um canto ao outro, Ele sopra como um vento e nos leva na direção dele. Então vai ter 2 no campo e um vai ser tomado, vai ser levado para a presença de Deus e o outro vai ficar. E nós sabemos qual é o destino desses que ficarem, é porque não foram salvos. E aqui ele usa 2 figuras. Jesus usa a figura, né, uma comparação que não é uma parábola, mas é uma história real, que é a história de Noé. E ele diz, olha, nos dias de Noé as pessoas estavam brincando, Noé falava e ninguém acreditava, elas comiam, casavam, bebiam, viviam uma vida normal, como se nada fosse acontecer. E um dia chegou o dilúvio. Jesus está dizendo, olha, um dia quando as pessoas não esperarem, acharem que está, né, que está tudo certo, vivendo do jeito que elas vivem, eu vou chegar. E aí acabou esse festejo, porque aquele que está vivendo no erro, no pecado, vai ser condenado. Sim, Deus é justo, e a justiça de Deus inclui 2 coisas. Uma é misericórdia. A misericórdia é a oportunidade que temos de nos arrepender hoje. Mas a justiça de Deus inclui julgamento. E o julgamento só Deus pode fazer. Eu não posso julgar meu irmão, eu não posso julgar ninguém, mas Deus um dia, no dia do juízo, quando terminar o tempo da misericórdia, Deus vai julgar a todos. Também Jesus usa a figura de uma planta, do tempo em que brotam as folhas, né, na figueira e renovam os seus ramos. E aí vocês sabem que o verão está chegando. Então, hoje nós temos 4 nomes para estações, né? Inverno, primavera, verão e outono. Nós sabemos que vai chegar o verão quando a primavera chega. E qual que é a marca da primavera, do final do inverno? As folhas começam a brotar de novo nas árvores, as flores brotam, né? Aquelas árvores que perderam toda a copa no inverno começam a brotar. E aí nós olhamos e dizemos, o verão está chegando, vai esquentar. Assim também, Jesus está dizendo, quando vocês verem os sinais que eu falei, os sinais ali são guerras, são tribulações, terremotos, falsos cristos, o amor se esfriando de quase todos, a iniquidade, ou seja, o pecado se multiplicando. Tem gente que fica aterrorizado quando vê o mundo como está hoje, dizendo, meu Deus, aonde vamos parar? O mundo está cada vez pior, tem cada vez mais violência, coisas erradas, pecados, tudo está sendo considerado normal. Gente, Jesus já tinha dito, vai se multiplicar a iniquidade, vai se multiplicar o pecado. Isso é normal, isso vai acontecer. E vão vir falsos profetas, vão enganar as pessoas. Então se acalmem, porque isso é normal, mas isso são folhas que estão brotando nessa árvore e estão apontando para o fato de que eu estou voltando. Amém? O final da história da humanidade não é um final triste, é um final alegre e abençoado, porque o final da história da humanidade nós terminamos novamente num jardim perfeito, num paraíso, onde Deus está conosco para sempre. E Ele vai pôr fim a este mundo do jeito que está e vai refazer tudo. Amém? Querido Deus e Pai, oramos hoje nesta segunda-feira pedindo que a esperança da Tua glória nos renove, que a Tua paz nos renove, que a Tua presença nos renove, que possamos andar contigo todos os dias em novidade de fé em fé, confiando e recebendo o Teu amor, recebendo o Teu perdão, recebendo a Tua vida. Vem, Senhor, renova-nos, Senhor. Traz-nos, Senhor, a Tua paz, a Tua alegria, Senhor, a Tua vida, Senhor. Queremos mais de Ti. Nos dá, Senhor, a alegria de estarmos contigo todos os dias. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ama. Obrigado, Senhor, porque Tu tem vida em abundância para nós. Vem, Senhor, volta e nos busca. Volta, Senhor, e faz justiça a essa terra. Dá-nos, Senhor, apenas o tempo necessário para pregar o Evangelho a todos que ainda não conhecem. E dá-nos força para isso, para fazermos isso nesta geração. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Que a paz do nosso Deus esteja com você. Que Jesus renove a sua vida. Que você ande com Ele todos os dias, confiantemente. Um grande abraço e até amanhã.